Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Lohane, sou trader de opções binárias e no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma estratégia que é uma das que eu mais utilizo durante as minhas operações, que é Fibonacci, ou Fibonacci ou Fibo. Não sei como você vai preferir chamar, mas é uma estratégia que dá muito certo e eu vou te ensinar tudo hoje, tá bom? Mas antes da gente ir para o conteúdo desse vídeo, eu já queria pedir para você já deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal, que toda semana eu tô postando conteúdos que eu tenho certeza que vão agregar bastante no teu conhecimento dentro do mercado, tá bom? Então vamos lá, mas afinal de contas, o que é essa Fibonacci, né? A Fibonacci, ela recebe esse nome graças ao seu criador, que é Leonardo Fibonacci, que foi um matemático italiano, que ele descobriu uma sequência de números que representam algumas proporções do universo. E a sequência de Fibonacci ela é utilizada para várias coisas. Mas a gente também, uma das coisas que a gente utiliza também é dentro do mercado de opções binárias. E como eu falei, ela é uma estratégia que dá muito certo. Mas eu vou te explicar sobre Fibo um pouquinho mais na frente. Para a gente entender Fibo, a gente precisa entender um outro conceito, que é um conceito de reversão gráfica, que é reversão de tendência. Então, para isso, a gente vai dar uma relembradazinha nos três tipos de tendência que existe, tá bom? Existem três tipos de tendência, como eu falei, né? Tem a tendência de alta, a tendência de baixa e a tendência lateral. E como que você vai identificar quando é que o gráfico está em tendência de alta, de baixa ou lateral, né? Vamos dar uma relembradazinha. A tendência de alta é aquela formada por topos e fundos ascendentes, ou seja, o último topo ele sempre vai estar numa posição superior ao topo anterior. E da mesma forma o fundo, ele sempre vai estar numa posição superior ao topo anterior, formando realmente um movimento de subida. Já a tendência de baixa, ela vai ter topos e fundos descendentes, ou seja, esse último topo aqui, ele sempre vai estar numa posição inferior ao topo anterior. Da mesma forma, o fundo, ele sempre vai estar numa posição inferior ao fundo anterior. Já a tendência lateral, ela é formada por topos e fundos numa mesma faixa de preço, né? Sempre numa mesma faixa de preço. Então, esses são os três tipos de tendências que existem. Tendência de alta, tendência de baixa e tendência lateral. E antes de eu te explicar Fibo, uma das coisas que você já precisa entender é que a Fibonacci ela só funciona com o mercado tendencioso, com o mercado em tendência de alta ou em tendência de baixa, tá bom? Ela não vai funcionar no mercado lateral. Então, primeiro ponto, você olhou para o gráfico, viu que tem tendência, já é um dos indícios de que você pode utilizar a Fibonacci, tá bom? E o segundo conceito que vocês precisam entender para operar Fibo é reversão gráfica. O que é a reversão gráfica? Nada mais é do que a mudança de uma tendência, a quebra de uma tendência. Digamos que o gráfico ele vinha aqui numa tendência de alta. E quando chegou nesse ponto, o gráfico começou a fazer isso. O que a gente observa aqui, ó? Topo, 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 topo. Porém, o próximo topo que tem, ele ficou o quê? Numa posição inferior ao topo anterior. Isso quebra a lógica de uma tendência de alta. Então, nesse exato momento aqui, que formou esse topo abaixo desse, numa posição abaixo, isso aqui me representa um exato momento de reversão gráfica, em que houve a reversão da tendência que vinha predominando. Então, quando você olhar para o gráfico, ver que ele vinha numa tendência e essa tendência reverteu, esse é o exato momento que tem de você traçar uma Fibo. É quando você vê que vinha numa forte tendência, essa tendência reverteu. Da mesma forma, se viesse numa tendência de baixa, e quando chegasse bem aqui, ele fizesse esse movimento. Então, o que a gente observa aqui, ó? Fundo, 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 fundo.
E o próximo fundo, ele ficou numa posição superior a esse fundo aqui. Então, bem aqui nesse ponto, ó, a gente observa a quebra da tendência, que era para ser uma tendência de baixa e ele quebrou a tendência. Então, nesse exato momento aqui, seria o momento ideal para a gente traçar a nossa Fibonacci. E aí, você vai me perguntar, Lohane, mas como que eu vou traçar Fibo? Como que eu faço isso? Como que eu ligo os pontos? Como que eu vou operar? E tudo isso eu vou te mostrar agora na tela do meu computador. Pronto, pessoal, já estou aqui com a tela da Equioption aberta para vocês, para mostrar na prática como que funciona a Fibonacci. Então, como vocês podem observar aqui, ó, eu peguei bem esse trecho do gráfico para mostrar para vocês. Como eu falei, a Fibo você só consegue traçar se o mercado ele estiver em uma tendência. Então, aqui eu peguei uma tendência de alta. Então, o que que você vai fazer, ó? A tendência ela veio até aqui, quando chegou aqui, ela fez uma reversão gráfica. Então, quando você perceber que a tendência reverteu, aí você já pode traçar a Fibo. Para você traçar é bem simples, você vai vir aqui em ferramentas gráficas, vai vir em linhas de Fibonacci. E aí você vai clicar do principal fundo ao principal topo da tendência. Como é uma tendência de alta, eu traço de baixo para cima. Se fosse para me traçar numa tendência de baixa, eu traçaria de cima para baixo, tá bom? Sempre no sentido da tendência. Você clica embaixo e clica em cima. Sempre no início, ligando do início ao final da tendência, tá bom? E aí, como vocês podem ver, ó, ela faz o traçamento dessas linhas, que vai a linha 0, a linha 23.6, a linha 38.2, a linha 50, a linha 61.8 e a linha 100. Lohane, o que é que essas linhas representam? Elas representam a porcentagem de reversão, de correção do movimento da tendência anterior. Então, exemplo, digamos que o gráfico caminhou, ele chegou bem aqui. Quando ele chegou aqui, o que é que representa? Representa que ele já, como é que se fala? Ele já reverteu 38% da tendência anterior. Se ele chegar aqui na linha 50, ele já reverteu 50% da tendência anterior. E assim vai indo. E o que é que essas linhas são? Essas linhas são ótimas regiões de você operar como suporte e resistência. Então, essas linhas você pode operar retração, pode operar pullback, porque elas funcionam realmente como linhas de suporte e resistência. Lohane, eu devo operar em todas? Em quase todas. Você não deve operar na 23, porque ela é considerada uma linha fraca, então você vai desconsiderar ela. Em todas as outras, a 38.2, a 50, a 61.8, e se porventura o gráfico chegar a encostar na 100, às vezes ele não chega, né, como aqui, ó, você também pode operar nelas, tá bom? Operar o quê? Ou retração ou pullback, tá bom? Então, vamos ver aqui na prática se essa Fibo funciona mesmo, tá bom? Então, bora lá. O gráfico veio, aí ele veio aqui na 38.2. O que aconteceu? Ele rompeu. Então, se você tivesse pegado retração aqui, teria levado um loss porque ela rompeu. Aí ele veio e buscou a linha 50. Então, no exato momento que ele tivesse encostado na linha 50, você tivesse pegado retração, você teria obtido um win. Aí ele veio, rompeu e buscou a 61.8. Se você tivesse também operado aqui na 61.8, você teria obtido um win. E aí ela rompeu. Lohane, qual a próxima operação que eu posso fazer? É pullback. Quando ele rompeu aqui a 61.8, ó, como vocês podem ver, eu já ensinei aqui no canal, ele rompeu com a velinha normal, não é uma vela de força. Então, para mim, isso aqui é considerado um pullback fraco. Eu não teria operado, não teria pegado aqui esse pullback e não teria pegado o loss, então eu teria evitado, tá bom? Eu não teria pegado esse loss aqui porque eu não entraria nesse pullback, porque para mim ele é considerado um pullback fraco. Aqui no canal tem um vídeo onde eu explico os pullbacks fortes e os pullbacks fracos, tá bom? Aí, ela retornou aqui à linha 50. Já esse rompimento aqui da 50, ó, foi com uma vela bem mais representativa. Então, nesse pullback aqui, eu entraria e obteria vitória. Aí, ela veio e voltou novamente na 38.2.
Como vocês podem observar, a vela de rompimento aqui da 38.2 também foi uma vela de força. Então, isso me dá um indício de que o pullback dela vai ser um pullback bom. Então, eu pegaria esse pullback e obteria vitória. Então, ó, de 1, 2, 3, 4, 5 operações nessa Fibonacci aqui, você levaria um loss e as outras seriam todas wins. Então, como vocês podem ver, a Fibo ela é bem simples de traçar, é uma ferramenta maravilhosa que você consegue ter uma assertividade muito boa e que te dá aí boas possibilidades de operações em um único ativo, tá bom? É uma das estratégias que eu mais gosto de utilizar. E era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido esse exemplozinho de pullback, ou de pullback não, de Fibo, desculpa. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você também tiver sugestões para o canal, deixa aqui embaixo que eu vou estar respondendo todos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like de vocês e até os próximos vídeos com mais conteúdo.